Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem vos fala é o irmão Adenilson Garcia e nesse vídeo de hoje eu quero aqui desconstruir mais uma expressão, mais um jargão, a qual é bastante conhecido e bastante pregado no meio gospel. Porém, não há base bíblica para estarmos fazendo essa expressão, está assim também falando referente a este jargão. Este jargão a qual eu me refiro a vocês é referente ao pagar o preço. Quantos de nós já não ouvimos, pessoas pregarem por aí que nós precisamos pagar o preço para ser abençoado por Deus, precisamos pagar o preço para que Deus ele possa alcançar os nossos familiares, os nossos parentes, para assim ser resgatado, por Cristo, assim como nós fomos, que nós precisamos pagar o preço, para crescermos espiritualmente, ministerialmente e assim por diante. Mas como eu falei aqui, diante da palavra de Deus, nós não vamos ver nenhum versículo referindo a essa expressão, a esse jargão. Até porque, meus queridos, olhando pela palavra de Deus, nós vamos ver, compreender as escrituras e analisar que esse preço ele já foi pago e foi um alto preço a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele pagou por nós. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu tudo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Aqui, meus queridos, nós vemos o profeta Isaías, que está proferindo sobre a vinda de Cristo nessa terra, nesse mundo, e falando aqui sobre qual seria o propósito de Jesus a deixar o seu trono de glória e vir morar nessa terra como um homem, como um ser humano, que o seu propósito era o que? Era pagar o preço a qual ele pagou por nossas vidas, para que hoje nós pudéssemos estar vivendo na presença deles, vivenciando esta maravilha que é andar na presença de Deus. Então nós já começamos a ver aqui, meus queridos, que realmente essa expressão de pagar um preço, como eu disse no início, é somente um jargão. Não tem base bíblica para isso, porque verdadeiramente o Senhor, ele já pagou este preço. Mateus capítulo 27, versículo 27 em diante, a Bíblia diz: E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Traçaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça.
puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: Salve, salve, ó Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando o caniço da sua mão, espancaram-lhe com ele na cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado, a crucificação do rei. Versículo 33, a Bíblia diz: chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, ou seja, vinagre. Mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. E aconteceu que, após a sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes, e se acomodaram ali para vigiar. Acima de sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então aqui, meus queridos, nós vemos o que? A Bíblia relatando tudo o que aconteceu a partir do momento que ele foi entregue na mão dos romanos para ser pisoteado, para passar tudo que ele passou, que nós conhecemos bem a história de Jesus. Então aqui relata realmente tudo o que ele passou, tudo que ocorreu com Cristo, até o momento a qual ele foi levado para o lugar da caveira, né, que é a Gólgota. E ali então eles começaram a levar para ser crucificado, onde eles crucificaram o nosso Jesus. E a Bíblia diz ainda que a acusação forjada contra Jesus era porque Jesus era o Rei dos Judeus. Então, meus queridos, se Jesus ele passou tudo que ele passou, se Jesus ele pagou esse alto preço para nossas vidas, para hoje estarmos vivendo na presença dele, qual seria o real motivo de nós termos que pagar algum preço para viver na presença dele? Qual seria realmente o objetivo disso? Nenhum. Por quê? Porque nós estaríamos invalidando o preço a qual ele já pagou por nós. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18, a Bíblia vai nos dizer: Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus, o exercício do amor cristão. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração, fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e opera por toda a eternidade. Então aqui, meus queridos, nós vemos aqui mais uma confirmação, né, do alto preço que Jesus ele pagou por nós. E a Bíblia aqui em 1 Pedro ela diz o quê? Que nós estamos cientes
de que o preço que Jesus pagou não foi nenhum preço perecível, como o ouro ou a prata, mas foi um preço que não, na verdade, não tem preço para nós pagar. Por isso que não existe essa expressão, esse jargão de pagar o preço. Porque não tem como nós pagarmos esse preço. Não existe isso, meus irmãos. Porque aqui foi pago pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, a qual foi conhecido, como diz a Bíblia, antes da criação do mundo, porém foi revelado para nós há mais de 2000 anos atrás, aonde iniciou todo esse preparo para que ele pudesse pagar esse alto preço para resgatar as nossas vidas. Então, meus queridos, podemos analisar aqui nesses versículos lidos que realmente não existe, né, essa expressão, não é bíblico falar que nós temos que pagar um preço para vivermos na presença de Deus, para sermos abençoados por Deus. Você pode até estar se perguntando, mas irmãos, se pagar preço não é bíblico, é só um jargão, o que então posso fazer para estar sendo abençoado por Deus, para receber, né, as bênçãos, as maravilhas que o Senhor ele tem preparado para nós? É muito simples, irmãos. Deuteronômios, capítulo 28, do versículo 1 e 2, a Bíblia vai nos dizer: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Então, meus queridos, é muito simples. Quer realmente ser uma pessoa abençoada por Deus, viver as promessas de Deus, as bênçãos a qual Deus ele tem preparado para vocês, como nós lemos aqui em Deuteronômio 28, então somente esteja atento para obedecer a palavra do Senhor, para obedecer os mandamentos que o Senhor nos ordenou a obedecer. É bíblico isso, meus amados irmãos. A Bíblia que está nos referindo a essa situação. Se assim nós fizermos, se nós formos verdadeiramente fiel e obedecer a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, como diz aqui na sua palavra, o Senhor ele vai nos exaltar sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos do Senhor vai nos acompanhar. E aqui em Deuteronômio nós vamos ver, a partir do versículo 3 em diante, a Bíblia relatando sobre essas bênçãos, a qual nos acompanharão até o dia da volta de Cristo. Então nós não precisamos, irmãos, estar correndo atrás das bênçãos. Nós não precisamos, né, estar pagando preço algum para ser abençoado por Deus. Isso não existe. Isso não é bíblico. Que nós vamos ficar atento com essa situação, atento com essas expressões, com esses jargões que o mundo gospel está lançando sobre a nossa vida. Por isso a necessidade, a importância de cada dia mais nós estarmos o quê? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, para que nós possamos estar atentos diante de tudo aquilo a qual o Senhor ele tem para nossas vidas, para andarmos realmente segundo o teu querer, a tua vontade, e assim estarmos firmes, fielmente na presença dele, firmados na rocha que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, meus queridos, a importância de estudarmos a palavra de Deus? Mas você pode até se perguntar mais uma vez,
Ah, meu irmão, mas se pagar o preço não é bíblico, se realmente é uma expressão inventada pelo homem, se realmente é um jargão lançado no meio gospel, o que eu posso fazer então? O que fazer para que eu possa crescer ministerialmente, para que eu possa, né, ser um obreiro na casa do Senhor, para que eu possa, né, prestar serviços na casa do Senhor como um presbítero, né, como um evangelista, ou até mesmo como um pastor. Como fazer? Mais uma vez aqui, irmãos, uma resposta muito simples, a qual a Bíblia vai nos ensinar como fazer e como devemos fazer para estarmos na presença de Deus e assim fazermos a obra do Senhor dignamente, segundo a tua palavra. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia nos diz: esta é uma declaração digna de todo o crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, que tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos, a lhe serem submissos com todo o respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Quanto aos diáconos, da mesma forma devem ser honrados de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabone, que exerçam o diaconato. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa, pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Então, aqui, meus queridos, nós vimos a receita para nós servirmos a Deus, para nós nos tornarmos obreiros na casa do Senhor, fazer a obra de Deus. Está aqui a receita. Mais uma vez aqui comprova que não existe essa questão, meus queridos, de pagar o preço para sermos obreiros na casa do Senhor, para fazermos a obra do Senhor Jesus. Não existe isso. Irmãos, basta nós buscarmos a Deus a cada dia mais e seguirmos aqui essa receita, a qual eu li, que está na palavra de Deus. Quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós buscamos a Deus em jejum, oração, nós não estamos, irmão, fazendo nenhum sacrifício em vão.
Nós não estamos pagando nenhum preço. A oração, o jejum, ele tem que fazer parte do nosso cotidiano. Principalmente a oração, irmãos, orar para alcançarmos o nosso objetivo na casa de Deus, que é fazer a obra de Deus, que é pregar o evangelho, que é dar bom testemunho, que é ser esposo de uma só mulher, que é, meus queridos, não sermos amantes do dinheiro, mas sermos amantes de Cristo, da palavra de Deus. Isso tem que fazer parte do nosso cotidiano. Isso não é pagar um preço, mas sim, meus queridos, é viver fielmente na presença de Deus. Essa é a realidade. Essa é a grande verdade daquilo que a palavra nos fala, nos ensina. Vocês estão entendendo, meus queridos? Muitos hoje estão perecendo, como diz a Bíblia, porque por falta de conhecimento, porque eles não lêem a Bíblia, não estudam a Bíblia, aí acreditam em tudo que as pessoas estão pregando por aí. E a própria palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos o quê? Examinar a Sagrada Escritura. E diante da palavra de Deus, aquilo que for bom, que nós retenhamos para nós. Mas aquilo que não for bom, que nós lançamos fora. Não tem, meu querido, como nós querer pegar tudo aquilo que estão pregando nos dias de hoje. Que nós então prosseguimos o que? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, e aquilo que nós vemos que é bíblico, que é proveitoso, que nós vamos reter para nós. Mas aquilo que nós vimos que não existe na palavra de Deus, que é antibíblico, que lançamos fora da nossa vida, como essa expressão, como esse jargão, que nós temos que pagar um preço, que nós lançamos fora, irmãos. Isso é só mais uma frase inexistente lançada pelo homem. Para quê? Para enganar as pessoas, para ter proveito para si próprio, ter benefícios para si próprio. Aí você pode, irmãos, até estar se perguntando mais uma vez: ah, irmão, mas se pagar o preço não é bíblico, se isso não existe, o que fazer então para que Jesus ele possa aqui alcançar os meus familiares que ainda não são cristãos, que ainda não servem a Deus, que ainda não foram salvos por Cristo, já que não existe essa expressão, esse jargão de pagar o preço, o que devo fazer então para que Jesus ele alcance os meus familiares? Livro de Atos, capítulo 16. A Bíblia vai nos ensinar, meus irmãos, o que precisamos fazer, o que devemos fazer para que Cristo então ele venha alcançar os nossos familiares que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não servem a Deus, que ainda não foram salvos por Cristo. Atos 16, a partir do versículo 30, a Bíblia diz: em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os de tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado, e ele e todas as pessoas da sua casa. Então aqui, meus queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16, a Bíblia vai relatar o momento a qual Paulo e Silas, eles foram presos e açoitados porque eles estavam fazendo a obra de Deus. Porque eles tinham ali libertado uma jovem que estava possessa de demônios.
E quando eles estavam presos, encarcerados, e já tinham sido açoitados, a Bíblia então vai nos dizer, meus queridos, que Paulo e Silas, eles então começaram a orar e começaram também a cantar, a louvar a Deus. E quando eles fizeram isso, a Bíblia vai dizer que houve um grande terremoto e que todas as prisões, né, as cadeias foram abertas. E quando o carcereiro ele tomou conta do que havia acontecido, ele pensou ali que os prisioneiros haviam todos fugido. Então ele ia tirar a tua própria vida, porque ele sabia que se os prisioneiros tivessem fugido, né, o seu chefe ia matar ele. Então ele ia tirar sua própria vida. Quando então Paulo e Silas bradou com a grande voz ao encontro deles, falou assim: olha, não faça isso, estamos todos nós aqui, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E diante desse acontecimento, então a Bíblia ela relata o quê? Que esse carcereiro, ele então conduziu Paulo e Silas para fora da prisão e ali perguntou para eles: olha, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para alcançar a minha salvação diante desses fatos que aconteceu aqui nesse dia de hoje? Então a Bíblia relata que Paulo e Silas prontamente falaram para eles: olha, tão somente crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e todos da tua casa. E em seguida a Bíblia diz então que Paulo e Silas, eles ministraram a palavra de Deus para o carcereiro e para toda a sua casa. E em seguida eles foram batizados nas águas. Então, meus queridos, para que Jesus ele possa alcançar a tua família, os teus familiares ou amigos que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não foram salvos, que ainda não servem a Deus, está aí, meus amigos, a receita. Crê tão somente no Senhor Jesus e prega a palavra de Deus e ministra a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho para os seus familiares, os seus amigos, para que através da palavra de Deus eles venham realmente conhecer a Cristo como o único Salvador deles, que eles venham então assim, através da palavra de Deus, se achegar ao arrependimento dos seus pecados, seus maus caminhos, confessar a Cristo como seu Salvador e então serem batizados nas águas e ali prosseguirem uma nova vida na presença de Cristo. Essa, meus irmãos, é a receita. Não existe pagar preço em oração pelos seus familiares, pelos seus amigos. Não, meus amados, como eu falei aqui, a oração tem que fazer parte da nossa vida cotidiana. Todos os dias nós temos que orar sem cessar a Cristo, por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos governadores, governantes, por tudo. A oração ela faz parte da nossa vida cotidiana. Não existe pagar preço em oração, mas existe ser fiel a Cristo e estar sempre orando, buscando ao Senhor Jesus. Então, meus amados, esse foi o estudo de hoje. Essa foi a expressão, o jargão, a qual foi falado que não existe, que não é bíblico, a qual foi desconstruído. Não existe, meus amados irmãos, essa expressão que nós temos que pagar o preço. Vimos aqui, através das Sagradas Escrituras, que isso não existe na Bíblia, não é bíblico. Então, se não é bíblico, irmãos, não convém a nós agirmos dessa forma. Não convém a nós acreditarmos nessa expressão, mais uma vez, inventada pelos homens. Então, esse foi o estudo de hoje. Que você possa ter aprendido, assim como eu aprendi, através desse estudo. E que a cada dia nós possamos crescer mais e mais na graça e no conhecimento
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E eu quero aqui deixar um pedido em especial para você que assistiu esse vídeo, que aprendeu mais um pouquinho da palavra de Deus através desse estudo. Se você ainda não se inscreveu no canal, não esqueça de se inscrever. Ativa também aí o sininho de notificações para que o YouTube possa notificar todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal. Também deixa aí o seu like para esse vídeo e os demais vídeos a qual você assistir. Também deixa aí os seus comentários, mas eu peço, por favor, se for deixar o comentário referente ao estudo, deixa aí seus comentários, mas com base bíblica, que assim eu vou estar vendo seus comentários e nós vamos estar respondendo sobre cada um dos seus comentários. E também não deixem de compartilhar este vídeo para os seus familiares, seus amigos. Isso é muito importante para que esse canal ele venha crescer cada dia mais, irmãos. Não custa nada, é tudo gratuito. É só clicar o dedinho aí no like, no compartilhamento, deixar o seu comentário. Questão de segundo, irmão. Você faz isso e ajuda esse canal a crescer e levar cada dia mais o evangelho para as pessoas que precisam e que também estão necessitadas. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.